sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Como Pode Melhorar, junto com o Espaço 7 Planos. Hoje a gente está aqui com a nossa equipe para conversar um pouquinho sobre relacionamentos. Então aí, contemplando o mês das mulheres, hoje a gente trouxe os homens aqui do espaço também para conversar um pouquinho com a gente trocar um pouco dessa energia. Então podem se apresentar. Meu nome é Rafael Bardini, sou terapeuta quântico, cirurgião de consciência, médico de almas, criador do podcast Autoconhecimento Liberta. Meu nome é Paloma Andrade, sou terapeuta energética e consciencial aqui no Espaço 7 Planos. Meu nome é Marcos da Mata, sou terapeuta reikiano, de Axis, e trago a consciência do momento atual. E eu sou Juliana Stuck, terapeuta holística, atriz e social media. Então, vamos começar aí, né? Eu queria escutar um pouquinho da opinião dos meninos primeiro, sobre o que é um relacionamento para vocês, o que vocês sentem que são os relacionamentos, das perspectivas de vocês, assim. Bom, o relacionamento, em primeiro lugar, ele tem que ser igualitário, né? Com olhares iguais, perspectivas iguais e situações que se adequem ao homem e à mulher, porque a grande maioria veio de uma criação, né, na qual os nossos antepassados não têm culpa, que o homem sempre foi o provedor, o mais forte, o que trazia as condições financeiras para dentro de casa, o que provia as condições para o filho, para a família, para a esposa. Só que no momento atual de hoje isso está bem diferente, isso é uma outra realidade, né? Onde a mulher, na maioria das vezes, é provedora ou única ou igual ao homem. Provedora única porque a grande parte das mulheres hoje provém a sua casa sozinhas, criam seus filhos sozinhas e traz as condições financeiras sozinhas. Então a mulher, na sua grande maioria, sempre elas foram criadas, né, para ser sempre abaixo do homem. Isso é uma coisa que não cabe mais. Estou dirigindo esses comentários às mulheres solteiras no dia de hoje, mas as casadas também, né? As mulheres, elas que têm os seus maridos, têm as suas famílias, elas ficam sempre com a missão de estar cuidando da casa, de estar cuidando dos filhos, estar cuidando de escola, estar cuidando de médico, tem o seu trabalho fora de casa, volta para casa, tem os seus trabalhos domésticos a fazeres, onde ela praticamente a maioria das vezes faz sozinha, né? Isso fica uma coisa muito desigual, porque o homem, na sua posição, ele acha que o que ele faz é o suficiente. Então elas ouvem, não tá bom, arruma outro, né? Não tá bom, arruma outro, quero ver você conseguir arrumar outro. A maioria delas escutam isso. E isso é uma coisa que tem que mudar hoje em dia. Você, homem que é casado, olhe para sua esposa, para sua mulher, com um olhar de igualdade. Porque não tem maior e nem menor. Vocês têm que estar juntos ali, ó. Vocês têm que estar lado a lado, pareado. Porque a mesma capacidade de competência que você tem, que a maioria dos homens está na força, na mulher, está aqui dentro. Porque a mulher ela tem um poder emocional, um dom do cuidar, do zelar gigantesco. Então, isso tem que mudar muito hoje em dia. Você, mulher, que procura, ou que costuma dizer, a minha cara metade, a minha metade da laranja, a minha tampa, você não nasceu pela metade. Todos nós, homens e mulheres, nascemos inteiros. O que vem é para somar e multiplicar. Você não nasceu pela metade, você não é um ser humano pela metade. Há situações no decorrer da vida onde a gente cria traumas, cria situações, mas isso não significa que você é uma pessoa pela metade, você é uma pessoa inteira. Então quem vir, quem vem, quem soma tem que complementar, não que é a sua cara metade ou metade de alguma coisa. Todo ser humano nasceu inteiro. Eu acho muito legal isso, porque realmente tem até um livro que uma época a Jut do YouTube, ela tinha falado, esse livro é sensacional, que é a parte que falta em mim. E fala exatamente isso, que a bolinha lá que ia rolando, ela falava, cadê a minha parte, né? Cadê a parte que falta em mim? E na verdade estava dentro dela, ela já estava completa, né? Então eu acho que é isso, a gente tem até a música, né, das metades da laranja, a gente
vive assim nessa energia de eu preciso encontrar alguém que eu vou ser feliz, eu preciso encontrar alguém que eu vou me sentir completo, eu preciso encontrar alguém que aí sim eu vou sentir que eu tô vivendo certo, assim, Sim. né? E não, a gente só vai encontrar alguém que seja o melhor, o mais elevado, que vai ser um relacionamento saudável a partir do momento que a gente entende que nós temos que ser felizes com nós mesmos, nós temos que ser felizes com a nossa energia, com a nossa potência, com aquilo que a gente é. E aí sim a gente vai estar aberta para encontrar um relacionamento. E enquanto você estiver procurando metades, você vai encontrar outras metades também que não vai nem dar para completar o inteiro ali. Que às vezes são podres. E às vezes são podres. E entra muito também no contexto da dependência emocional, né? De querer ter alguém do seu lado só para não estar sozinho. E quando a pessoa ela entra ali, já pensando no contrário, eu estou tão bem sozinha que agora eu escolho ter alguém. Isso é um papel totalmente diferente. Solidão E e ali- solitude. Exatamente, porque ali você entra no contexto, tipo, eu quero ter alguém porque eu quero ter alguém para compartilhar e não para depender dessa pessoa. Isso. O outro ele vem só para complementar, ele vem para entrar também no seu processo evolutivo em conjunto. Então é muito diferente. Porque quando você entra no papel da dependência emocional, você joga muita coisa em cima do outro, pesa. E aí que a relação não anda. Ele fica pesado, ele fica doído, vem sofrimento, vem intrigas, não tem igualdade, um fica acima do outro, que é quando você pega tipo o que depende, né, e o outro que tá ali dando. Não tá aqui, tá aqui. Principalmente o homem que exige obediência, né? Com certeza. E não, Acha hoje que é em dia as dono, mulheres né? são muito Isso, fortes, acha que é dono, né? exatamente. E aí a gente olha assim, as mulheres elas estão assumindo um papel muito forte também com essa Sim. independência. Sim. Porque antes a mulher ela dependia completamente do homem para tudo. Só que hoje em dia as mulheres elas são tão independentes que aí E a maioria das mulheres ainda cuida da parte financeira Sim. do lar da casa, né? De uma maneira mais racional e equilibrada. Que é a energia masculina, né? Que exatamente. Que aí entra também aquele papel, né, em um momento da história a mulher estava totalmente independente do homem, aí agora a mulher não depende de nada do homem, aí fica, né... E o homem tentando não encontrar. sabe também onde ele se encaixa nisso. Encaixa, exato. Fica meio confuso, fica um pouco confuso. Então é entender ali como que tá, né, o compartilhar. Sim. A conversa sobre todos os lados, seja financeiro, relacionamento, colocar a família no seu devido lugar, tipo pai e mãe no seu lugar, marido, esposa, namorada, seja o que for no seu lugar. É muito diferente. É muito diferente, porque quando você não encaixa cada um no seu lugar, entra nessa discordância, nessa desigualdade, e entra naquele contexto que a gente já havia até comentado antes, conversado um pouco entre nós, que é quando o homem, ele traz a mulher como mãe, né? Ou a mulher que traz o homem como pai, é muito desigualdade. Ali existe uma desigualdade. De tudo isso que vocês estão falando, né, é muito bonito ver que a própria vida se encarregou por essas mudanças, pelos processos históricos, né? Sim. Foi tudo uma necessidade da mulher. Então, antes a mulher, ela era submissa, ela não tinha direito nem de voto, cara. Sim. Olha isso, e não faz muito tempo, não. É coisa, sei lá, de 40 anos, mais ou menos, sei lá, vou chutar, mais ou menos por aqui, 50, sei lá. A mulher não tinha muito direito de voto. Se ela fosse trabalhar, ela era totalmente excomungada. Até dentro de uma religião, a mulher ela tinha um papel, ainda infelizmente no planeta, muitas religiões ainda têm essa visão, muita cultura ainda tem essa visão da mulher submissa, né? Mas que aos poucos acredito que isso vai mudar. Então, o próprio contexto, a própria vida se encarregou de fazer os movimentos acontecerem, né? Para trazer para a mulher o que? Essa energia masculina, porque faltou nela, que é a energia da ação, a energia de falar não. Quantas mulheres que são... bom, eu vou falar da geração da minha avó para trás. Elas transavam com os maridos sem vontade nenhuma. Por obrigação. Por obrigação. Então, você tem que cumprir esse papel de me dar prazer. Quantas mulheres que não sabem o que é um orgasmo até hoje? Eu sei que esse é um tabu falar, mas é um problema a ser resolvido. E não é nem que elas eram obrigadas, era a educação. Era o condicionamento, as crenças, que a gente fala muito de crenças limitantes. A crença da mulher era isso, né? E a mulher, ela falava, não, é isso mesmo. Mas quanta dor não tinha dentro desse lugar, né? Então, com todo esse contexto histórico, a mulher, ela tomou essa força masculina para ela
Que não que ela não tinha, porque aí a gente entra dentro de um estudo de Carl Gustav Jung, para quem gosta de psicologia analítica. Jung estudou, foi um dos maiores psiquiatras e psicólogos em entendimento da mente humana. Ele foi um discípulo de Freud, para quem só gosta de Freud, às vezes nem conhece Jung, e Jung trabalhou junto ali, criou a linha dele. Jung falava do aspecto, do arquétipo ânima e ânimos. O ânimos é o masculino, é a ação, é o movimento, é o guerreiro, é a espada na mão, é o falo que está no homem, em termos biologicamente falando, né? Mas inconsciente, mentalmente, psicologicamente, todo mundo tem essa energia, porque a mulher hoje vai para a vida e faz e acontece. E tem o animas, que é o feminino, que é já o do aspecto da feminino, que é o formato do cálice dentro de algumas visões, em algumas mitologias, em algumas filosofias tem o cálice, né? O santo graal. O santo graal nada mais é do que o grande útero sagrado, que é o poder feminino, né? O útero de conceber a vida, de dar luz para o mundo. Sem a mulher não existe humanidade, olha o poder que tem nisso, né? Sem mulher não tem humanidade. Então, essa energia ânimas, que é o feminino. E aí o que está acontecendo então? Com todo esse contexto histórico, o homem, essa ânimos que estava em excesso, ele está precisando entrar no lugar do ânima, que é se colocar igual à mulher, que é o que você falou daí. Sair desse papel de que eu sou o melhor, até porque a mulher hoje ela dominou uma boa parte da parte da economia. Então, trabalhos que eram homens fazendo, hoje tem mulheres fazendo. Então, o que aconteceu? Diminuiu o trabalho do homem. Então, o homem está tendo que se reinventar. Reinvenção, criatividade é um poder feminino. E está dentro de todos nós. E temos que tirar esse preconceito de que homem não pode falar manso, homem não pode ser acolhedor. Um relacionamento saudável, mulheres, é você ter um homem que te entende. Um homem que abre a porta do carro para você entrar. Um homem que traz flores para você. Um homem que cuida de você com carinho, com gentileza. Que entende os seus momentos de TPM. Tem muitos homens hoje, graças ao bom Deus, saudáveis, que têm trabalhado muito quebrando muito essa masculinidade de agressão, o machão, né? Tem um cara que eu sigo no Instagram que é o Masculinidade Saudável, eu gosto muito dele, comento, vocês olharem. Então, enfim, eu sinto que um relacionamento tem todos os seus desafios, nós estamos passando por essa transição, né? E aí vem a terapia. A importância de fazer terapia, tanto para o homem, autoconhecimento, né? Que vem através de vivências, de cursos, de intensivos ou do próprio atendimento pessoal com o terapeuta, né? De você o quê? Poder pôr para fora as suas dores e não jogar em cima do outro às vezes. E eu acho muito legal isso que você estava falando do útero, né, do sagrado, que antigamente, né, as mulheres eram cultuadas como deusas, né? Se você vai olhar um pouquinho na nossa história, antigamente as imagens eram de mulheres grávidas, né? A menstruação, o sangue da menstruação era visto como algo sagrado. A mulher, ela dava vida, nascia o bebê dela e o homem não entendia como aquilo era possível, como que a mulher dava vida, né? Como a mulher trazia aquela vida para o mundo. E aí as coisas começaram a se inverter, né? Quando o homem percebeu que ele contribuía para esse nascimento. E aí que a gente começa a ver a inversão de a mulher como não o homem que traz, né, o Deus, né, que a gente tem hoje, assim, com essa visão masculina, né, o homem do poder, o homem que faz acontecer. E aí a mulher começou a virar nesse local ali de submissa, nesse local de uma coisa sem poder. É interessante isso que você falou, que é uma coisa que eu trabalho muito em mim, que é a questão até da conexão com o seu ciclo menstrual. E é uma coisa que acaba sendo muito tabu para muitas mulheres. Sim. Essa conexão, ser pesado, ser dolorido, ser sofrido. E aí hoje você pega socialmente muitas mulheres anulando esse ciclo menstrual. Sim, tem nojo também, não gosta. E aí entra num papel muito masculino, extremamente masculino, onde o feminino ele se apaga. Porque a mulher, ela é cíclica, ela tem seus ciclos. E aí, quando a mulher ela entra ali naquele contexto de anular totalmente seu ciclo menstrual, trazer ele como algo sofrido, sem ter a força dele, o potencial dele, que ele traz no seu contexto, no seu corpo físico, mental, emocional, espiritual, ela vira totalmente um homem. Ela apaga.
Aí você pega aquelas mulheres que até acabam emendando, né? Ela vira solar, né? Ela sai do lunar, porque a mulher ela é Exato, lunar, ela é cíclica. lunar, exato. Né? Mulheres, se vocês se observarem, eu não sou mulher, mas estar no meio de mulheres me faz ver isso, né? Porque eu tenho esse olhar muito carinhoso, muito respeitoso com as mulheres e gosto de estudar a mulher, de olhar, né? Então a mulher ela é cíclica, né? Cada semana a mulher tá de um jeito, porque a mulher acompanha a lua. Exato. Aí ela sai desse lugar lunar e passa pro solar. O que é o sol? O sol ele entra e fica. Ele não tem movimento, ele move a cada um ano, vai. O sol leva um ano para se ciclar. A mulher é 4... Bom, a Ju pode falar muito mais do que eu sobre isso. Dentro disso, pessoal, principalmente as mulheres, que a Paloma está falando, que o adendo que o Rafa deu, para as mulheres que são mães solteiras, provedoras do lar, porque todo homem, toda mulher tem o seu sagrado masculino e o seu sagrado feminino. Entra muito do que a Paloma falou ali. Se você é a provedora do lar, cria seus filhos, provém tudo dentro da sua casa, a tendência é que você destaque o seu sagrado masculino e esconda e oculte o seu sagrado feminino. E aí entra sentimentos, entra emoções, onde a mulher acaba deixando para trás, colocando debaixo do tapete, porque ela é a rocha firme de uma casa, de um sustento, de uma família. Fiquem muito atentas com isso, porque isso causa dores, isso causa traumas, pode secar o lado emocional da mulher, aí pode gerar doenças físicas, isso aí é muito importante. Isso, e é uma coisa que acarreta muita coisa pesada, negativa, e que não soma na vida de ninguém, não só de uma mulher. E acaba afetando seus familiares, filhos e quem está próximo. Então prestem muita atenção no equilíbrio do sagrado masculino e do sagrado feminino. Não é nem mais masculino para o homem, nem mais feminino para a mulher. É para homens e mulheres. Equilibrem, busquem esse equilíbrio. Principalmente mulheres que são provedoras do seu lar. E buscar coisas também que são as crenças sociais, né? São as crenças que não é só aquilo que você aprendeu, que te ensinaram realmente, mas quando você está num contexto quais são as pessoas que estão perto de você, o que essas pessoas estão fazendo, né? Ancestrais também, o que seus ancestrais passaram, qual que é a sua linhagem familiar, porque isso vem com você também em nível genético, né? Em nível ancestral, então a gente carrega isso no nosso DNA e às vezes a gente acaba seguindo padrões que a gente nem sabe o porquê. Então é importante olhar para dentro, entender por que eu sinto isso, né? A importância da terapia novamente, inclusive somos todos terapeutas, se você estiver precisando, é só você vir Estamos aqui. 7 planos que a gente ajuda vocês com isso, né? Mas voltando um pouquinho para os relacionamentos, né? É muito importante isso de a mulher ter voz dentro do relacionamento, sabe? Porque, principalmente, eu vou contar agora uma história pessoal minha, né? Eu, por muito tempo, me apaguei dentro dos relacionamentos pra achar que eu tinha que me encaixar, sabe? Eu tinha que agradar, eu tinha que ser agradável. Que são coisas que a gente escuta, ai, menina não faz isso, ai, menina não faz aquilo. Inclusive, quando nós somos crianças, meninas, se mexer na periquita, né, que a gente estava falando da sexualidade, mexeu ali na região, né? Já é vista como não pode colocar a mão aí, isso é errado, onde já se viu? Menina, fecha a perna, sabe? Então a menina, ela cresce contida, né? Enquanto o homem já tem essa questão sexual muito mais incentivada, né? Então, porque ele já tá pegando as menininhas, ele já tá gostando das menininhas, olha, esse daí quando crescer vai ser o terror da sala, né? Então isso é muito incentivado também, né, pelas pessoas, inclusive. Nem em escolas, às vezes, acontece isso de estão namorando, tá acontecendo não sei o quê. Então é importante a gente trazer isso também, né? Maravilhoso tudo isso aí que você está trazendo, Ju. E aí tem uma coisa que uma vez eu escutei o da Mata falar, que a gente estava numa troca, numa reunião, igual a gente está aqui, né? Chamando a atenção do quê? Quem normalmente cria os homens? São as mulheres. Exatamente. Então, muitas mulheres têm dentro delas mesmas essa coisa de que o homem pode e a filha não pode, a filha mulher não pode. E aí começa já ali dentro da própria casa uma desigualdade. Então, a mulher tem que vir fazer as coisas de casa, ajudar a mãe e tudo, e o homem pode ficar lá jogando seu videogame, brincando, e na jogando rua, bola. Ali você já chega na desigualdade total. Olha que incrível. Então, a própria mãe, a própria mulher, então nós, como pais,
e mães da próxima geração, que é o que vai mudar o mundo, a próxima geração já está aqui, e é isso que vai mudar o mundo, não é os que já vieram já está condicionado. É daqui para frente que vai mudar. Então nós já trazer essa igualdade até entre os filhos, né? Claro, dentro de um relacionamento, mas também o lado da criação, né? Então, a importância de ter expandir a consciência para esse olhar. E a mulher que ensina, mas também tá vendo o pai ali que também não ajuda, que também não faz as coisas, né? Então, aquele menino tá ali vendo as referências. Então, por que eu vou fazer se meu pai não faz? Né? Então, aí que começa. Se você for já equilibrado, já tiver essa consciência, as crianças vão querer ajudar, elas vão querer fazer. Incentivar isso também, né? Olha, todo mundo, vamos aqui fazer um momento em família, a gente vai arrumar a casa, vai limpar as coisas, a gente vai planejar a nossa semana, né? Como que vai ser? O Rafa agora tá prestes a ser papai também, então ele tá mais ligado aí nessas situações. Já tô estudando muito isso, tô olhando muito para isso. E aí, Ju, uma coisa que você falou, né, da mãe olhar, da mãe em relação ao pai e tal. Mas isso não significa que a Ju está querendo dizer que é a mulher que é responsável por enxergar isso. Ao contrário. Os dois. Os dois, exato. O homem se colocar nessa da ação de eu vou tomar essa atitude, que os meus filhos vão ver, né, o que está sendo feito. O Ju, e aí tem um ponto. Muitos homens ficam bravos com esse olhar nosso. Nossa, eu vou me colocar no papel de um homem. Eu sou um homem, vamos chamar de atípico, né? Um homem diferente. Porque eu tenho essa energia feminina mais trabalhada, porque eu escolhi fazer esse caminho. Eu vi que o que estava acontecendo dentro da minha família estava totalmente errado, estava esquisito. Eu me via como errado, porque eu era o diferente, até o ponto que eu fiz um caminho de autoconhecimento, as minhas terapias, e eu percebi que o diferente não sou eu. O diferente é eu, esse sistema todo aí. Eu tô no caminho certo, eu tô no caminho de igualdade, né? E aí, muitas vezes, as atitudes que eu tenho com a minha esposa, diante de grupos de amigos, por exemplo, às vezes eu faço uns comentários com a minha esposa, a forma com que eu trato ela, que eu vejo que os homens ficam envergonhados. Porque fala assim, poxa, eu não faço isso. Aí a esposa fala assim, tá vendo como que o Rafa cuida da Marília? E aí acaba o quê? Inconscientemente, um olhar negativo para nós. Ei, mas esse cara é um problema, hein? Ele tá trazendo uma nova forma que eu não gosto. Agora minha mulher tá me cobrando. Então, às vezes, esse tipo de conteúdo que você tá consumindo, mulheres, se você vai levar isso pros seus homens, ou homens, se você vai levar isso pras suas mulheres, às vezes vai causar um certo desconforto. Por quê? Porque tá tirando daquela zona de conforto. Né? E fazer essa mudança acontecer não é fácil mesmo, porque são gerações e gerações e muitas gerações no qual isso está sendo aplicado. Então, por isso que eu vejo muito hoje as pessoas falarem sobre esse mimimi, né? O que quer dizer? Tá tudo muito à flor da pele. Eu vejo que tá tudo muito à flor da pele. As nossas crianças, essa geração nova que chegou, eles estão à flor da pele porque estão cansados de ser reprimido. Estão cansados de ser massacrado, estão cansados de ser doutrinado, domesticado como nós fomos. Nós fomos domesticados e nós levamos tudo bem porque é assim. Eles já estão vendo que não é assim. Não precisa ser assim. A gente demorou um pouco mais para ter essa consciência. E hoje, lógico, a gente tem muito mais informação, sim, né? mais à mão. Mais com a internet, né? Sim, sim. A terapia também ela vem entrando de uma forma mais aberta na sociedade, que antigamente uma pessoa que fazia terapia era louca. Exato, as pessoas entendendo que não é louco, né? E muitos acham que terapia não é acessível, viu? Quebrem isso na cabeça de vocês. A terapia ela é acessível para todo nível social, tá? Principalmente aqui no Espaço 7 Planos. Exato. Tá? Pegando um gancho dentro disso que o Rafa falou, homens solteiros, homens casados, principalmente solteiros, mudem a maneira que vocês olham para a mulher, muda o direcionamento de razão do seu olhar perante uma mulher, porque o que acontece nos dias de hoje, o homem vem, como o Rafa falou, sendo criado, domesticado, doutrinado a certos comportamentos, né? A mulher, no dia de hoje, ela está empoderada, não que ela está ultrapassando ou querendo ultrapassar o homem, mas ela está tomando a posição dela perante a sociedade, que é a igualdade. E isso faz o quê? Isso assusta os homens que estão dentro da antiga doutrina e das antigas educações que eles receberam, porque isso não casa para eles.
Então o homem tem que quebrar esse pensamento e tirar esse cabresto que fica aqui do lado do rosto e olhar para o lado e olhar, por exemplo, aqui. Aqui temos duas mulheres empoderadas, duas mulheres que se colocam, que assumem o seu poder, né? E que assustam muitos homens que se aproximam delas. Por quê? Porque elas também têm o poder de voz, o domínio da ação, o ganho financeiro, igual ou mais que muitos homens por aí. E tá tudo bem. Elas estão buscando, elas estão correndo, como nós sempre fizemos durante toda a trajetória da história humana. Sempre foi o homem. Elas também estão indo de igual para igual. E dentro disso também cabe para você, homem casado com a sua esposa, dividir afazeres que na sua cabeça, que foi criada por uma ideia lá de trás, dividir as tarefas domésticas. Cuidado com os filhos. Cuidado com os filhos, principalmente. Participar da vida escolar dos filhos de vocês, que é uma coisa muito importante, onde só se vê a mãe fazendo. A mãe chega atrasada no trabalho, a mãe pode faltar ao trabalho com o compromisso escolar do filho, mas o pai nunca pode. Então isso tem que mudar. O homem tem que participar mais, o homem casado, desse núcleo familiar. Porque ele não quer ser visto só como provedor, como a rocha, e aí já entra um outro leque de sofrimento, de apagão e de coisa onde o homem se fecha, não mostra seus sentimentos, não mostra suas dores, e aí é um leque, gente. O Damata, e eu vejo assim, né, que os homens têm que se permitir ser mais sensíveis. Eu acho que resumindo, né, homens, se permitam ser mais sensíveis, de que escutar. A mulher não fala muito, não. A mulher ela só comunica uma dor, uma necessidade. E que nós, como homens, possamos se abrir para escutar essa necessidade e também falar da nossa. O homem fala que a mulher fala muito, que a mulher fala a razão. Ela libera. Ela fala a verdade. Por isso que o homem fala que a mulher fala muito, porque a mulher fala o que tem que ser falado. Exato. E assim, o negócio é que o desconfortável precisa estar ali e precisa ser falado e olhado. Sim. Às vezes o homem não quer falar sobre o desconfortável, às vezes a mulher não quer falar sobre o desconfortável, e aí fica vivendo aquela relação que parece que tá acomodado. Então, tá bom desse jeito, não vou mexer nesse assunto não, porque senão vai brigar e vai falar. Esse assunto precisa ser olhado, ele precisa ser falado. Porque se você tá ali no desconforto, sempre você tá olhando, sempre você tá conversando, sempre você tá trocando ideias. Isso não significa estar brigando, tá, gente? São coisas diferentes. Não é, precisa estar brigando, sempre precisa estar com ideias distintas. Não. O desconfortável é aquilo de você sentar e falar, nossa, hoje não me senti muito bem com isso. O que você acha? Eu acho que realmente eu também não me senti muito confortável com essa situação. Sabe, você levar a pauta pra pessoa. É a sua parceira, é o seu parceiro. Você precisa ter a fala aberta com essa pessoa. Se você não falar com o seu parceiro, com a sua parceira, com quem que você vai falar, né? Com quem que você vai resolver esses assuntos? Então eu acho que hoje em dia é o principal que as pessoas não estão entendendo. Eles acham que relacionamento tem que ser perfeito e não, é um dia de cada vez. Você tá se alinhando, você tá se aperfeiçoando, você tá fazendo uma escolha todos os dias, né? E as escolhas, elas dependem das situações do cotidiano, elas dependem de conversa, elas dependem de alinhamento. Enquanto as pessoas não entenderem isso e não fazerem, os relacionamentos vão continuar falhando, os relacionamentos vão continuar a pessoa que pula de relacionamento em relacionamento e nunca parem em alguma coisa, porque ela não olha aquela pessoa como um parceiro de vida, como alguém que ela vai trocar, ela olha aquela pessoa como alguém momentâneo. Eu tô aqui, mas se não der certo eu termino. Do que a pessoa tá fugindo também, né? Da conexão, né? Da conexão. Do compromisso, a conexão, algo assim verdadeiro. Exatamente. Você olha assim socialmente, as pessoas, tipo, que nem você trouxe, né? Pulando de um em um, de um relacionamento e outro. E aí, qual a... realmente né? E a responsabilidade afetiva, onde entra também? Exato. É uma responsabilidade. Com toda certeza. E aí as pessoas elas acabam muitas vezes fazendo isso porque elas não entendem nem as emoções que elas estão tendo. Então, às vezes, ela tem ali os processos emocionais dela, ela não consegue se colocar, não se expressa. E aí, eu não sei o que está acontecendo aqui comigo, tá tão mecânico, né, socialmente. Deixa quieto, não quero mais saber de tal pessoa. Porque ela não se fecha, como vamos dizer assim,
Se coloque dentro de um quarto e conversa. O que você está sentindo? Se provoca, cutuca um outro. Cutuca a feridinha ali pra saber. Até realmente soltar. Eu acho que é ali que você começa a realmente entrar numa relação mais equilibrada. Não instável, né? Quando você começa a se colocar, falar sobre as suas emoções, ali junto com o outro, o que você realmente sentiu, o que você está sentindo, ou até entender, porque às vezes a pessoa não tem dificuldade até de entender o que está sentindo. O Marshall, dentro do livro, do todo o trabalho dele da CNV, que é a comunicação não violenta, ele traz um ponto que se a gente coloca só isso, já valeu a pena ter lido o livro. Qual é a minha necessidade nessa relação? Se ele comprova, se eu entendo a necessidade da minha parceira, e se ela realmente entende também a minha necessidade, em 20 minutos o casal se resolve. De todas as experiências que ele fez. Mas qual é a necessidade? E eu comunicar a minha necessidade. Eu não estou me sentindo visto por você. Eu não estou me sentindo respeitado por você. E o outro, o que está acontecendo? Eu não estou me sentindo, seja lá o que for. E quando eu consigo ver você e você consegue me ver, que é a famosa empatia, há um ajuste na relação. E aí se torna um relacionamento saudável. E isso é com os filhos também. Na verdade, esse tipo de comunicação serve para todas as relações. Empresariais, amorosas, amizades, parcerias, tudo, família, tudo, filho, tudo. Tudo é relacionamento. E todo tipo de relacionamento se encaixa. Inclusive, eu quero deixar para vocês uma dica de livro que é As 5 Linguagens do Amor, onde o livro ele busca, né, quais são as linguagens e como você se relaciona melhor com seus parceiros, como que é a forma que o outro pode estar entendendo o que é amor e como você entende que é o amor também. Então, eu acho que se encaixa bastante nesse tema aí dos relacionamentos. E eu queria agradecer a vocês por disponibilizarem o tempo aí e por essa troca maravilhosa, né? Muito bom. Muito obrigada. E eu vejo vocês daqui a pouco com mais vídeos. Tchau, tchau! Tchau!